Pessoal, boa tarde a todos. O Red Talks de hoje é sobre frameworks, e qual é o mais apropriado para o seu perfil de negócio. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e quem está aqui comigo é o César Cruz, que é nosso consultor de GRC, e é quem vai conduzir esse webinar. Só lembrando que a gente vai disponibilizar esse conteúdo no YouTube e no LinkedIn. E após a apresentação, a gente vai ter um espaço para vocês tirarem suas dúvidas. Então, fique à vontade para mandar suas perguntas pelo Q&A, para quem estiver no Zoom, ou pelos comentários do LinkedIn, para quem estiver assistindo pelo LinkedIn. Pessoal, a gente está com uma conexão meio instável aqui, então é, se vocês tiverem alguma questão, se vocês não conseguirem ouvir a gente, mandem através do chat, tá bom? César, agora é com você. Passo a bola para você. Perfeito, obrigado. Então, pessoal, como a Lu já deu um briefing aqui do que a gente vai falar hoje, o nosso tema vai se falar sobre frameworks, né? Os principais aqui que a gente utiliza. Sendo redundante, mais uma vez, no que ela apresentou, meu nome é César Cruz, né? Sou consultor de GRC aqui na Red Belt Security, né? E para a gente começar a nossa apresentação, pessoal, eu queria trazer uma frase que o pessoal que atua na frente de segurança escuta mais do que gostaria, né? Que é uma frase que a gente escuta com uma certa recorrência até, que é: não precisamos ter gastos com essas coisas, nossa empresa não é atrativa para hackers, né? E eu basicamente me sinto assim quando eu escuto esse tipo de frase, né? Eu vejo um ambiente se pegando fogo, falando, tá tudo bem. E eu queria trazer algumas informações para a gente entender um pouco se essa frase ela faz sentido mesmo, se ela é verdadeira, né? Então, pessoal, aqui separei algumas notícias, tá? Do último ano, basicamente, né? E a principal que eu queria trazer aqui para a gente é referente a essa daqui, que estima-se, né, que o mercado, né, global vai arcar com até 10,5 trilhões de dólares anualmente com cyberataques, tá? Então, é um número que tem uma crescente de 50% comparado com 2022, que foi o último ano que eles tiveram esse levantamento de dados, que era por volta de 6,9 trilhões de dólares, né? Teve até um jornal que fez um comparativo ali, né? Se não me engano, foi a revista Exame, que eles falaram que se o cybercrime fosse um país, ele teria o terceiro maior PIB do mundo, né? Então a gente vê que o cybercrime ele não só tem crescido, como ele tem compensado bastante, né? Uma vez até que eu trago essa notícia aqui, pessoal, que 2 a cada 3 empresas da área da saúde realizam o pagamento de resgate de dados, né? E aí, um outro ponto que eu queria trazer aqui também, porque a gente vê alguns nomes grandes, como, por exemplo, Uber, Johnson Controls, Netshoes aqui, mas a Kaspersky, ela traz para a gente que pequenas e médias empresas recebem até 365 tentativas de ataque por minuto no Brasil, né? A gente vê que é uma pesquisa do ano passado, né, de 4 de dezembro de 2023, então é uma pesquisa bem recente. A ideia é que esse número tenha crescido ainda mais esse ano, até porque a sofisticação dos ataques tem aumentado, né? Os atacantes eles têm utilizado cada vez mais IA para conseguir fazer ataques em massa, ataques mais robustos, né? Sem ter um grande custo ali de braço para isso. Então, é um ponto que a gente tem que prestar atenção quando a gente está falando de cibersegurança, né? E aqui eu queria trazer mais um ponto também ainda nessa tela, pessoal, que a gente percebe que nessas poucas notícias que eu trouxe aqui para a gente vê que não tem uma área de atuação preferida dos atacantes, né? A gente pode ver aqui que tem o Caesars Palace da área de hotelaria, a gente tem a Netshoes na frente de varejo, a gente tem a Uber na parte de transporte ali, de aplicativo. Então, não tem um alvo em específico que eles tenham uma preferência por atacar, né? E aí, reforçando ainda essa ideia que eu trouxe no slide anterior, pessoal, eu queria trazer aqui uma pesquisa da Ibra-SPD, tá? Que é recente, tá? É de data de fevereiro de 2024, onde eles fizeram os principais incidentes com repercussão na mídia, né? Esse incidente de segurança da informação com repercussão na mídia. Então, de novo, a gente traz aquela ideia. Não tem um setor favorito para ataque, não tem um tamanho específico de empresa para ataque, né? Então, a gente vai aqui desde da Hyundai, por exemplo, para órgãos governamentais que foram atacados, empresas de desenvolvimento de software, como, por exemplo, a Insomniac, que é na área de games. Então, a gente tem notado que os atacantes eles tendem a
atingir aquilo que está vulnerável, né? Não tem um perfil específico que eles gostem mais, né? E aí, beleza, César, você me trouxe aqui essa informação, eu já entendi que o mercado ele tá perigoso, tá tendo muito ataque, você já me deixou em pânico. O que que a gente faz agora? Como é que eu posso me defender minimamente disso, né? A gente vai falar de frameworks, né? Como o tema da nossa apresentação aqui é isso, primeiro a gente precisa entender o que que é um framework, né? Pessoal, frameworks vão ser nada mais nada menos que um conjunto de práticas, diretrizes e padrões, né, para você implementar na sua empresa ali para ter uma robustez de segurança das informações que você trata, né? Então, aqui a gente já tem um spoiler, né? Tá na nossa chamada aqui do webinar, quais são os frameworks que a gente vai falar mais para frente. Mas basicamente os frameworks vão ser constituídos por práticas que a gente vai estar falando mais ali de uma área mais técnica, então configurações de ferramentas. Na parte de diretrizes, a gente pensa mais no nível de documentação, pensando na pirâmide de governança em algo mais relacionado ao contexto tático, né? E padrões a gente estaria pensando ali na frente de documental, na frente de operacional, né? Então, pensando na pirâmide de governança, os principais seriam esses três aqui. Continuando aqui, gente, agora que a gente entendeu o que é framework, né? Quais são os principais que a gente utiliza aqui no Brasil? Os principais, pessoal, como eu falei, já está na chamada, a gente sabe que a gente vai falar de CIS aqui, vai falar da família 27000 e vai falar do NIST 2.0, tá? Que está fresquinho, inclusive lançou em fevereiro. Então aqui, pessoal, começando pelo primeiro que eu quero falar, que inclusive é um dos meus queridinhos, né, que é o CIS-CSC V8, né? Ele vai trazer para a gente aqui, pessoal, um diferencial dos outros dois que a gente vai falar mais para frente, né? E qual que é esse diferencial? O CIS, pessoal, ele vai ter uma divisão por perfis, né? Que a ISO e o NIST não trazem. Então, ele já vai te auxiliar nessa frente, de, por exemplo, olha, César, eu quero começar a falar de cibersegurança na minha empresa, ou então eu acabei de contratar um time aqui, uma pessoa específica com conhecimento para cybersecurity. Como que eu faço para iniciar? Você vai ter aqui os três grupos que o CIS traz para a gente, né? Então, no IG1 aqui a gente vai estar falando de uma higienização na frente de segurança, tá? Na parte de cyber. Então, medidas, como a gente falou, né? Práticas, diretrizes e padrões mínimos ali para que você tenha um ambiente minimamente seguro. No IG2 a gente vai estar falando já de implementação de ferramentas para melhorar essa segurança, e no IG3 a gente estaria falando como um todo, né? Como o próprio CIS traz aqui, o IG2 vai incluir o IG1 e o IG3 vai incluir o IG1 e o IG2, né? Então o CIS, para você trabalhar com ele, ele vem com 18 controles, né? Para constituir a sua composição, e desses 18 controles, eles são compostos por 153 salvaguardas, né? E o que que são essas salvaguardas, pessoal? As salvaguardas são itens dentro dos controles, né, que ele traz para a gente, seriam os tópicos e os subtópicos, né? Então, desses 153 controles, o CIS ele vai separar. Então, olha, o G1 ele tem que cumprir até esses e esses subtópicos dos tópicos que a gente está falando. O IG2 ele tem que cumprir X e Y, e o IG3 tem que cumprir todos, tá? O IG3 a gente está falando ali de uma frente de segurança um pouco mais robusta, né? Como ele traz aqui, seriam já especialistas em segurança de diferentes facetas, né? E aí, uma coisa bacana também, pessoal, que a gente pode falar aqui do CIS é que ele traz mapas de correlação, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Então, da frente do CIS, basicamente é isso, tá? A gente vai falar agora da família 27000, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe para a gente falar os highlights assim da família 27000, né? O pessoal pode até questionar, pô, César, uma dúvida aqui que eu tenho. A gente está falando de framework, mas você trouxe o CIS e trouxe a ISO agora, que na verdade são normativos, né? Por que que você está chamando eles de framework? Porque uma vez que você vai implementar as soluções que ele traz para a gente, né, e a definição de framework que a gente trouxe no comecinho aqui do webinar, você consegue utilizar tanto a ISO quanto a 27000, né, da ISO, quanto o CIS-SC como um framework de mercado. Então, o framework ele vai servir para você resolver problemas na sua organização, né? Então, puxando aqui a ISO 27000, pessoal, eu separei esses três aqui que eu acho que são os principais, né, para a gente falar aqui no webinar. A ISO é muito extensa, né? Então, começa na 27001 e vai até cansar. A gente tem até a ISO 27008, 9 e por aí vai.
Mas o que são esses três, pessoal? A ISO 27001 vai trazer para a gente ali como você vai implementar um SGSI, né, que é um sistema de gestão de segurança da informação, né? E aí a gente pode perceber uma coisa aqui, que é uma correlação entre os três que a gente vai falar aqui hoje. A ISO traz o nome de requisitos, né? O CIS vai trazer o nome de controles. Aqui a ISO, o CIS traz o nome de salvaguardas. A ISO vai trazer o nome de controles de segurança, tá? Mas no geral a gente vai estar falando da mesma coisa, tá? Cada um tem a sua metodologia, né? Tem a sua ideia, então eles vão usar nomes diferentes, mas a gente percebe quando a gente for ler os documentos que são correlatos, né? Então, a ISO 27001, pessoal, ela vai olhar para sua empresa e vai falar, olha, independente do tamanho que você tenha, da área que você atue, você precisa ter um SGSI, né? Então, para você ter um SGSI, eu vou colocar aqui para você que você tem que seguir 7 requisitos, né? E esses 7 requisitos são obrigatórios, né? Então, uma vez que você queira atender a ISO, você tem que atender esses 7 requisitos que são obrigatórios, tá? E aí você vai falar, beleza, César, peguei aqui a ISO, vi ela, não sei como eu faço para implementar ainda. Por isso que eu trouxe a ISO 27002, tá? Quando a gente fala de implementar o SGSI, a gente precisa saber como a gente consegue fazer isso, né? Então, a ISO 27002, pessoal, ela vai trazer para a gente essa frente de controle de segurança. Basicamente, elas andam de mão dada. Você nunca vai falar de ISO 27001 sem falar de ISO 27002 e vice-versa, né? Porque uma completa a outra. E aqui, na ISO 27002, pessoal, ele vai trazer para a gente 93 controles, tá? Para que você implemente o seu SGSI. César, eu vou ter que implementar todos os 93 controles? Não, não é obrigatório, né? A única coisa obrigatória que a ISO traz são os 7 requisitos que a gente falou, né? Mas, e uma coisa que a gente vai perceber, pessoal, que tem até correlação com a ISO 27005 que está aqui, que aí ele vai estar falando de orientação para uma gestão de riscos de segurança da informação, né? Até uma vez que a ISO 27005 ela conversa bastante com a ISO 31000, que é de riscos, né? Mas aí é mais voltado para uma visão de organização. A gente vai falar sempre, quando a gente falar de ISO, a gente vai estar entendendo muitas coisas relacionadas à governança. Então, uma vez que você implementou alguma coisa, faça a documentação. Uma vez que você não implementou um dos controles que estão aqui, documente o que você não implementou e por que você não implementou, né? Uma vez que nem todos os 93 controles podem fazer sentido para que você tenha o seu SGSI ali. Não é um requisito obrigatório, né? Então, eu trouxe esses três aqui, pessoal, da família 27000, porque eu acho que são os principais para a gente falar de implementar um sistema de gestão de segurança da informação, né? E seguindo aqui para o NIST 2.0, pessoal, o NIST CSF 2.0, que inclusive foi lançado agora no dia 26 de fevereiro desse ano, então está bem fresquinho. Inclusive aqui no mercado brasileiro tem poucas empresas que estão atuando com o 2.0 já, algumas empresas continuam atuando com o 1.8, né, que é uma versão anterior. E aqui a gente vai falar o que do nicho, pessoal? O que ele trouxe de diferente, César? Eu continuo usando o 1.8 ou continuo usando o 2.0? Quando a gente fala de cibersegurança, pessoal, a gente sempre tem que estar o mais atualizado possível, né? Então, uma coisa que a gente percebe aqui, para quem já teve contato com o NIST 1.8, a gente percebe que teve uma grande diferença na relação dos pilares que o NIST traz, né? O NIST ele vai trazer para a gente agora 6 pilares, né? Anteriormente eram só esses 5 daqui, né? Então, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, né? Seria como você lidar com um ataque ali, como você lidar com o seu ambiente de segurança da informação, mas ele não trazia a devida importância para a frente de governança, né? Que eu falei ali que a ISO ela aborda com muita atenção, com muito carinho. O nicho ele deixava um pouco de lado, ela fazia parte de uma dessas categorias aqui que a gente tem na tabela, né? Agora eles trazem nessa versão 2.0 para a gente um pilar de governança, que vocês podem ver que é um dos mais extensos que a gente tem aqui hoje, onde ele vai falar o quê? Contexto organizacional, que a gente pode identificar isso na ISO também, quando a gente fala ali, um dos principais, na verdade, o primeiro passo para você implementar o seu SGSI de acordo com a ISO é você ter uma noção do seu contexto organizacional. Ele vai trazer aqui a frente de políticas, né? Gestão de risco estratégico para você ter a visão. Então, a gente já começa a perceber aqui que tem uma certa correlação, né? Então, a gente começa a perceber aqui que, poxa, olha, a gente falou de governança na ISO, falou de governança no NIST, a gente falou da parte de
resposta na ISO, falou na parte de resposta no NIST, falou na parte de resposta no CIS. Tem alguma coisa aí, né? Eles parecem conversar. Então, o que que o nicho ele vai trazer para a gente, pessoal? Além desses 6 pilares que eu falei, ele traz 22 categorias, né? E é o que eu falei, cada um vai chamar de um jeito, mas a gente chama aqui, a gente pode entender que são 22 tópicos, né? E desses 22 tópicos, ele vai trazer 106 subtópicos, né? Que é aqui na tradução, normalmente chama-se de subcategorias, né? Então, a gente teria as categorias e 106 subcategorias, né? Uma coisa, pessoal, que a gente tem que entender aqui que beleza, olha, César, você já me falou do CIS, já me falou da ISO, já me falou do NIST. Beleza, acabou o webinar? Não, a gente vai conversar um pouquinho mais ainda. O que que a gente vai fazer agora, pessoal? Vocês já tiveram conhecimento, beleza. Você explicou para mim, César, como é que é a ISO, como é que é o CIS, como é que é o NIST. Eu continuo com a mesma dúvida que eu estava no começo da apresentação. Como que eu começo, né? Eu vou pegar minha equipe e vou colocá-la para trabalhar em cima do CIS, vou implementar a ISO, vou até tentar uma certificação da ISO logo de cara. Vou implementar um NIST aqui de cabo a rabo? Depende, né? A resposta, pessoal, para nossa pergunta aqui do webinar, né, para nossa provocação do título aqui, é que vai depender do seu perfil, né? E como eu faço, César, para saber qual vai ser o mais adequado para mim? Aí que a gente puxa um pouco aqui da rede para a conversa, né, pessoal? O que que a gente precisa entender hoje? Por que que eu vou falar do assessment de maturidade em segurança da informação? Porque através do assessment, pessoal, você consegue entender como a sua empresa ela está em relação à segurança da informação, né? Aqui na Red Belt a gente trabalha com esse produto, né? Existe só consigo fazer essa avaliação através da Red Belt? Não, você pode tentar fazer um self-assessment, tá? Mas um ponto que a gente traz aqui, pessoal, é que quando você tem uma avaliação com especialistas, né, atuando em cima da sua organização, você tende a ter uma noção ali mais fidedigna ao que está realmente o seu ambiente, né? Então, como o próprio texto fala aqui para a gente, o assessment ele vai servir para que você tenha um norte no seu ganho de maturidade de segurança da informação, né? Uma vez que você realiza um assessment no seu ambiente, ele vai ser baseado em um dos frameworks que a gente está falando aqui, né? Então, você vai estar cumprindo alguns requisitos dos frameworks que você está pegando. O que você vai ter de diferencial, e que é um dos maiores diferenciais, na verdade, é que você vai ter especialistas atuando nessa frente. Então, você vai ter alguém olhando de fora para o seu ambiente, né? Baseado em frameworks já estabelecidos no mercado, né? E com expertise que talvez, mesmo que você tenha times dedicados, eles não tenham, né? E aí, beleza, Sérgio, você falou do assessment aqui para mim, eu entendi como é que ele vai funcionar, vocês vão olhar, vão chegar na minha empresa, vão perguntar um monte de coisa, eu vou responder, e aí você vai mandar uma foto para mim de como eu estou atualmente. Aqui, pessoal, a gente vai entrar na frente do ciclo de segurança, né? O que que vai ser esse ciclo de segurança? Uma vez que você fez o assessment, você vai falar para mim, César, eu quero fazer um assessment da ISO porque eu gosto mais da ISO. Não tem problema. Quero fazer do niche porque faz mais sentido. Eu quero fazer do CIS porque minha diretoria está falando que quer seguir o CIS. Não tem problema nenhum, pessoal. O que eu quero trazer com essa imagem aqui? Uma vez que você implementou frentes da ISO na sua organização, você implementou frentes do NIST, implementou frente do CIS, você vai estar atendendo a requisitos que os outros também têm, né? Vai ser 100%? Não vai ser 100%, obviamente. Mas uma vez que você conseguiu implementar as salvaguardas do CIS aqui no seu ambiente, você implementou subcategorias do NIST, e você conseguiu implementar os, os controles da ISO, você vai estar conversando. Então, você vai ter uma correlação ali entre esses frameworks, porque o que que eles querem? O que que eles visam, na verdade, pessoal? A segurança no seu ambiente, né? A segurança da informação no seu ambiente. Então, todos eles, por mais que tenham nomes diferentes, formas de conduzir a implementação de segurança da informação na sua empresa de uma maneira diferente, todos bebem da mesma fonte, que é o mesmo objetivo, né? Então, sempre vai ter alguma correlação entre eles, ok? E aqui, pessoal, para a gente finalizar a parte do webinar, eu queria trazer uma frase do Jared Weinberg, que é um engenheiro de software muito conhecido, que é: uma máquina só estará segura se estiver desligada dentro de uma caixa de concreto e com um guarda armado.
né? A gente pode ter duas interpretações dessa frase. Uma vai ser a seguinte: olha, eu vou investir tudo que eu puder e que eu quiser em frente de segurança, e eu vou deixar todo o meu escritório dentro de uma máquina, dentro de uma caixa de concreto. Ou eu tenho uma outra visão, né, em relação a essa frase. Eu vejo que realmente a gente tem que investir em segurança, mas que serventia me tem uma máquina estando desligada dentro de uma caixa de concreto e ainda me fazendo ter um custo com um guarda que está armado protegendo ela, né? Então, a gente tem que investir em segurança da informação, com certeza. É uma tendência que está chegando no Brasil de uma forma atrasada. Até se a gente comparar os níveis de investimento em segurança da informação no Brasil e em outro país, o Brasil ele está correndo ali, mas ele não está no que deveria chegar, né? Como a gente viu ali, o nível de ameaça a cybercrime está aumentando, né, anualmente. Então, o que que a gente tem que fazer? Eu tenho que investir em segurança da informação, mas sem que eu atrapalhe o processo da minha empresa. Eu não posso afetar o meu core, que é o business ali. Não adianta nada você ter uma máquina que vai estar desligada dentro de uma caixa de concreto. Você não vai estar conseguindo entregar o que você precisa para os seus clientes, caso você seja fornecedor, você não vai estar conseguindo executar as coisas que você precisa com uma máquina desligada. Então, ela tem que estar devidamente protegida e operando. Então, a gente não pode implementar processos que vão criar cotovelos, por exemplo, a gente não pode implementar as medidas de segurança que vão criar cotovelos nos processos da empresa, né? Eles têm que conversar, eles têm que ser amigos ali, basicamente, né? Não vai adiantar a gente ter. A gente teve um problema que a porta da sala ela fica aberta. Então vamos colocar cadeados em todas as salas da empresa e só uma pessoa vai ficar com a chave. Sua empresa não vai funcionar, né? Você vai ter que toda hora vai pegar gente ali pedindo chave para abrir cadeado. Vai ter uma pessoa só para distribuir chave. Se você distribuir mais de uma, perde o sentido. Então a gente tem que pensar e ter uma avaliação crítica do que eu preciso implementar na minha empresa, o que eu posso deixar de implementar na minha empresa sem que eu não tenha que eu não fique com meu nível de segurança abaixo do esperado, né? Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente tem que ter essa medida. O que eu consigo implementar sem atrapalhar o meu business e o que eu posso deixar de implementar que não vai me deixar vulnerável, né? Basicamente, pessoal, da frente da apresentação era isso. Eu queria saber se mais. Vou abrir aqui o espaço para dúvidas agora, tá? Vou pedir ajuda até para a Lu aí para ver se a gente tem alguma dúvida, já que o pessoal mandou aqui no chat. Oi, César, temos sim. Vou te passar aqui as perguntas. Então, a primeira Claro. delas é: como eu posso fazer a comparação dos frameworks mencionados? Tá. Eu vou voltar alguns slides aqui, pessoal, para que vocês tenham um retorno visual também. Mas quando a gente fala aqui nessa tela, para fazer a comparação, por que que eu falei lá no começo que eu gosto bastante do SIS? Porque o SIS ele se preocupa em que você tenha um ambiente seguro nessa frente. Não que os outros não tenham, tá, pessoal? Mas o SIS, no próprio site deles, eles disponibilizam de forma gratuita mapas de correlação, né? Então, olha, eu implementei toda a minha ISO aqui, eu quero ver o que está correlacionado com o SIS. Olha, vai no site do SysControls, você vai ter uma parte de mapas lá de mapping, né? Você vai ter a correlação não só desses frameworks que eu trouxe aqui, mas de muitos outros que o pessoal utiliza nessa frente, né? Então você vai ter listado lá, olha, da frente do SIS, o que está na ISO, o que não está. Então a gente consegue ter essa correlação de forma prática, através dessa forma. Mas tem outras também que aí você fica mais por conta da pessoa. Eu utilizo essa. Maravilha. Próxima pergunta: existe algum desses frameworks que seja mais fácil de implementar? Tá. Na verdade, o nível de complexidade, pessoal, para implementar um desses na sua organização, ele vai depender da sua própria organização, né? Então, uma vez a gente resolveu operar usando o ISO, ou então resolveu operar usando o NIST ou CIS, vai depender de como a sua empresa, qual a expertise de segurança da informação na sua empresa. Se você tiver pessoas que são especialistas na frente de segurança da informação, o nível de complexidade não vai ser tão alto, né? Dependendo de como essa pessoa atua também, né? Porque a segurança da informação é uma área de muitos nichos, né, pessoal? De muitas vertentes. Eu, por exemplo, sou da área de segurança da informação, mas eu trabalho com GRC, né? Tem pessoas da segurança da informação que trabalham com a área de SOC, né? Então,
Você tem que entender como que é o contexto da sua empresa, né? Que esses três trazem aqui para gente. Qual que é o seu contexto empresarial? Uma vez que você entender ele, qualquer um que você escolha implementar, o nível de dificuldade vai ter correlação direta com a sua empresa. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. O assessment usa alguma norma específica que eu escolho ou existem recomendações baseadas no meu negócio? Tá. Vou responder como a gente executa aqui na Red Belt, tá, pessoal? Como que funciona o nosso produto aqui na Red hoje? Uma vez que a gente consegue trabalhar dessas duas formas, né? Aqui a gente consegue fazer um assessment no qual você vai ter uma visão de como você está nesses três itens, né? Você vai ter um nível de maturidade em segurança da informação ali que vai ser composto pelo NIST, pela ISO, pelo CIS, né? Tem frente também de LGPD, que a gente cuida da parte de privacidade também, né? E você pode também falar, olha, César, eu quero contratar o serviço de assessment da Red Belt, mas na minha organização a gente não quer implementar CIS e NIST. Então a gente vai fazer um assessment baseado em ISO 27001, né, para você. Não quero ISO, não quero CIS, quero somente o NIST. A gente consegue atuar também, e vice-versa, né? Então, aqui a preferência acaba sendo do cliente, ou então ele pode pegar e falar, olha, eu quero atuar com os três, né? E aí a gente entra com o assessment da Red Belt. E falando ainda sobre o assessment, o trabalho de assessment poderia auxiliar de alguma forma na resposta a órgãos reguladores? Sim, sim. Como eu falei, pessoal, a maioria dos órgãos reguladores, como o Bacen, SUSEP, a ANEEL, a ANPD, né, na frente de privacidade, eles vão beber da mesma fonte, né? O intuito final deles ali é muito parecido, né? Dessa frente aqui, tirando só a NPD, que é o foco principal deles é proteger o proprietário dos dados pessoais, mas tem a ver também com implementações de medidas de segurança, porque você não consegue proteger o usuário final sem ter medidas de segurança para isso, né? Mas uma vez que você atende ao assessment, beleza, fiz um assessment de segurança aqui com a Red Belt, eu quero saber o que que eu tenho aqui vou falar de SUSEP, que é da área de seguros, da SUSEP, pessoal, a gente consegue fazer uma correlação das recomendações que vocês identificaram, baseado no framework que a gente escolheu para fazer esse assessment, e o que que ele consegue atender na SUSEP? É possível também. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui. Quando falamos de segurança para cloud, quais frameworks vocês recomendam? Tá. Para cloud, pessoal, o NIST 2.0 ele trouxe algumas frentes também, ele trouxe também parte de IA já, né, que é uma coisa que está bem forte no mercado, né? O Brasil, inclusive, acho que é o segundo país mais entusiasmado com inteligência artificial. E para frente de cloud, pessoal, qualquer um dos três que a gente está falando aqui, ele vai atender essa frente, tá? Então, a ISO ela vai ter uma parte específica ali que vai falar sobre cloud. O NIST ele traz ali é, algumas categorias que falam sobre segurança em cloud também. E o CIS ele também traz essa frente, né? Então, como eu falei, eles todos se correlacionam. Agora, uma perguntinha vinda do LinkedIn. Como está relacionado o SIS Controls e o SIS Benchmark? Tá. Pessoal, de CIS Benchmark eu realmente nunca atuei com, tá? Mas eu acredito, como eu falei, você consiga ter uma correlação ali no próprio site do CIS, uma vez que ele tem essa preocupação em fazer o depara, né, do CIS Controls para outras frentes, você consegue também, se eu não me engano, fazer essa correlação do CIS Controls, do CSC, né, V8, para o CIS Benchmark. Temos várias perguntas hoje. Mais uma aqui. A Red Belt oferece algum certificado de conformidade após o projeto? Não, a Red Belt não atua como uma certificadora, no caso seria uma auditoria, né? Então, pensando aqui na ISO, que é dos dois que a gente conseguiria fazer uma certificação, a Red Belt hoje ela trabalha como uma consultoria,
né? Então, você contrata a gente quando você, por exemplo, eu quero tirar uma certificação da ISO, né? E a gente sabe que uma certificação da ISO é algo extremamente caro, né, para a gente fazer. Principalmente do que eu vou certificar? Eu vou certificar um processo da minha empresa, uma área da minha empresa, a empresa como um todo, então o preço varia muito disso. O que a gente faz? A gente entra como uma frente de consultoria, né? Então a gente roda esse assessment no ambiente junto com o cliente, a gente faz as entrevistas ali para entender como que é, solicita as evidências que a gente precisa para fazer o nosso relatório. E depois disso, a gente passa as recomendações, tá? Mas a gente não faz o trabalho de certificar. A gente te prepara para receber uma certificação, no caso da ISO, por exemplo. E, César, qual tem sido o framework mais escolhido no mercado atualmente? Atualmente, pessoal, a gente tem uma crescente muito grande, né, aqui no Brasil para ISO 27, né? Uma vez, como eu falei, ela é certificável. Então, aqui no Brasil hoje, a gente tem pouquíssimas empresas que conseguiram fazer a certificação na ISO 27000, né? É uma norma bem rigorosa para que você consiga a certificação. Então, a ISO ela tem uma certa vem a ser a menina dos olhos, vamos dizer assim, por conta de emitir uma certificação para empresa, processo ou área, né? Que está sendo auditada ali. Mas, no geral, hoje, esses três são os principais que a gente utiliza no mercado, tá? Aí tem um COBIT também, que eu não trouxe aqui, tá, pessoal? Porque, como eu falei, a gente faz uma pesquisa aqui, a gente pesquisa, utiliza os mais utilizados, né? Utiliza os mais utilizados, é redundante, mas a gente pega os mais utilizados e que a gente consiga também trazer essa parte de correlação que a gente falou. Maravilha! Eu acho que não temos mais nenhuma dúvida, mas se vocês tiverem, né, se vocês pensarem em alguma dúvida, entre em contato com a gente, é, pelo contato @redbelt.com.br. O César também disponibilizou aqui o e-mail dele para mais dúvidas. E, César, muito obrigada por todo o conteúdo apresentado. Obrigada por solucionar todas essas dúvidas dos participantes. E obrigada a todos que assistiram. Só relembrando vocês que se vocês quiserem rever esse conteúdo, o webinar vai ficar disponível no YouTube e no LinkedIn para vocês. E é isso, a gente encerra por aqui, pessoal. César, você tem mais alguma coisa para acrescentar antes da gente encerrar? Queria só agradecer o pessoal que participou aqui. Obrigado pelas dúvidas, viu, pessoal? Eu fico feliz que tenham dúvida, porque o pessoal prestou atenção na apresentação. E queria agradecer a Red Belt pelo espaço aqui para a gente poder comentar um pouquinho mais de GRC. Legal. Valeu, César. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Boa Valeu, noite. pessoal. Tchau, tchau.